Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Hunter vs Hunter, o especialista. Parte 5. Capítulo 65. Ponto de vista Ashton. O tempo passou bem rápido. Mal tive tempo de treinar Piton um pouco mais depois de fazer aquele acordo com Kitty. Mas ainda me pergunto como ela se sairia contra as criaturas que poluem minha terra natal. Duvido que ela pudesse enfrentar alguns dos zodíacos. Se ela já fosse inteligente o suficiente, eu lhe daria 1 ou 2 relíquias, só para aumentar um pouco sua força. Quanto ao quão forte as relíquias têm o potencial de torná-lo, Netero, usando sua relíquia, a mala de 1000 contas, não teria perdido para o rei de jeito nenhum. Mesmo se ele fosse muito mais velho e decrépito, ele ainda teria vencido. Relíquias são verdadeiras mudanças de jogo. Eu sabia que ele queria morrer porque ele nem tentou recuperar sua relíquia. Se ele tivesse tentado, o rei teria morrido facilmente. O rei só ganhou poder porque consumiu seus guardas. Essa foi a conclusão a que cheguei depois de pensar um pouco sobre seus estados. Isso e o fato de que seu Atsu conseguia detectar e consumir o meu tornavam muito forte. Netero teria perdido para o rei que consumiu seus guardas reais. Mas não antes disso. Netero usando a mala de 1000 contas, poderia facilmente sobreviver no continente negro. Especialmente porque sua relíquia o protegeu inconscientemente. Relíquias são vivas, afinal. Quanto a mim, eu não teria sido derrotado tão facilmente se tivesse todas as minhas relíquias. Não sei sobre derrotar o rei fortalecido, mas eu também não teria perdido. Se eu fosse colocar eu e ele em uma escala, nós dois estaríamos no topo, logo abaixo do meu professor, cujos limites eu ainda não conheço. Meu professor era um ser gigantesco, que era a definição de força bruta. No entanto, apesar do seu tamanho, ele não era puramente um lutador de força bruta. Ele brilhava melhor quando usava seu intelecto para superar obstáculos. Mas agora sua inteligência parece ter desaparecido, deixando-o como uma besta furiosa e irracional. Não sei o quanto sua força foi afetada, mas não fiquei por ali para descobrir. Escapar dele enquanto ele estava em um estado frenético foi fácil. Meu professor nunca foi dependente de velocidade, assim como eu, mas ele podia facilmente confiar em seu corpo poderoso para aguentar a maioria dos ataques, e escapar para o abismo era quase instantâneo. Então ele também podia se esquivar. Ele não parecia ser capaz de ficar sem nem. Meu estilo de luta depende de golpes decisivos e poder de fogo avassalador. A velocidade que posso usar em combates corpo a corpo pode ser insuficiente, mas tenho uma relíquia para ajudar com isso também. Posso acelerar a grandes velocidades e escapar se necessário, mas prefiro não lutar. Posso gostar de matar coisas irritantes, mas lutar contra oponentes poderosos não é algo que eu ache desejável. Ao contrário de Netero, não quero me tornar mais forte para lutar contra oponentes mais fortes. Quero me tornar mais forte para poder controlar meu destino. Alguns diriam que já cheguei a esse nível, que estou no topo da raça humana e sou capaz de andar por aí sem problemas. Mas algumas coisas ainda não podem ser derrotadas. Como aquelas que não podemos ver, tramas e conspirações são uma coisa, mas agora eu também sei que o mundo tem muito mais segredos do que eu pensava. Como os olhos do abismo, o aparecimento das calamidades e a maneira como tudo na minha terra natal lentamente enlouqueceu. Se eu realmente quero estar no controle do meu destino, então essas coisas são as que eu devo concentrar mais. Eu preciso ser capaz de ver mais, ampliar meus horizontes adequadamente. Agora mesmo, estou indo em direção à embarcação da expedição. Chama-se a Baleia Negra, acredito que pertença ao Império Kakin. É basicamente uma ilha flutuante. Uma que parece uma baleia negra. Em cima dela tem outro iate. Um navio estranho, mas é tanto faz. Mas o que é isso exatamente? Um navio enorme com 200.000 passageiros indo para um dos lugares mais perigosos do mundo conhecido? A maioria deles nem sequer tem habilidades de combate, e armas não contam. Mesmo o menor dos insetos no continente negro não pode ser morto com armas comuns, granadas e coisas do tipo. Esta missão parece cada vez menos provável de ter sucesso. Mesmo que o navio pareça estar bem armado, muitos monstros no continente podem tancar uma bomba nuclear de baixa potência. Caramba, até eu consigo fazer isso sem nenhuma relíquia. E este navio só pode possivelmente conter armas suficientes para distrair os monstros aquáticos maiores de destruí-lo, mantê-los na baía enquanto os caçadores desembarcam. É esse o plano? Então por que há tantos indivíduos inúteis a bordo, como realeza e políticos? Esses porcos nem serão comida adequada para o meio ambiente. Eles acham que o continente é uma atração turística? Não. Isso deve ser outra coisa. Algo está errado com esta expedição. As únicas pessoas de posição mais alta que parecem ter algumas capacidades nem são a realeza do Império Kakin. Alguns dos outros políticos têm apenas usuários nem como guarda-costas. Eu tinha a sensação de que Tidal estava escondendo coisas de mim, mas isso parece ser bem problemático. Talvez eu pudesse discernir suas intenções se soubesse mais sobre a situação. Mas não posso fazer nada do tipo agora, terei que falar com Tidal olho no olho. Preciso ter certeza de que ela me contará o que está acontecendo com esta expedição. Observei todo o processo de embarque, não me incomodei em usar máscara ou mudar minha aparência externa. Não há necessidade de ir tão longe, não que muitas pessoas saibam que estou envelhecendo de qualquer maneira. Agora preciso encontrar os Zodiacs ou Tidal, ou pelo menos. Eles têm muito o que explicar. Ainda assim, acho que isso é um mau presságio. Seja o que for que esteja planejado nesta expedição de má qualidade, não será uma experiência agradável para ninguém a bordo. Bem, eu realmente não vou me incomodar na pior das hipóteses, eu posso simplesmente explodir o navio inteiro e matar todos que eu considerar substituíveis. Capítulo 66. Ponto de vista Ashton. Parece que encontrar os Zodiacs será muito mais difícil do que o previsto. A nave parece ter um sistema de classes. Sou basicamente um caçador comum agora, então tenho uma residência na zona de nível 1, mas os quartos em si são mal decorados.
Os políticos são obviamente seres humanos superiores, então eles podem ficar no navio com as melhores acomodações. Sim, não. Obviamente vou alugar um quarto lá para mim. Quem vai me impedir? Os guarda-costas de merda deles? Mas terei que me disfarçar para isso. E um pouco de diversão travessa nunca fez mal a ninguém. Pelo menos nunca me fez mal, e é só com isso que me importo agora. Vou me preocupar com tudo isso depois. A jornada dura cerca de 2 meses de qualquer maneira. Eu provavelmente conseguiria chegar lá mais rápido sozinho. Mas quando chegasse a esse ponto, estaria exausto. Eu planejei usar uma relíquia para chegar ao continente negro. Uma chamada Arca de Noé. É uma das mais estranhas que eu possuo. É basicamente um pequeno anel que se transforma em uma nave gigante. Ele também tem algumas características escondidas, mas elas não são realmente importantes para a minha situação atual. Agora estou ouvindo algumas das informações mais divertidas que eu poderia ter. Estávamos todos reunidos em um auditório enorme. Isso mesmo, esse navio gigantesco que abriga 200.000 pessoas está sendo tratado como um navio de cruzeiro. O locutor no palco estava falando sobre algumas coisas sem importância, como informar os passageiros sobre os perigos e coisas assim. Por fim, ouvi dizer que o Império Kakin está prometendo enviar 100 milhões de pessoas para o continente negro em 5 anos. PFFT. Não consegui me conter. Comecei a rir alto. Esses idiotas realmente querem colonizar o continente negro? Eles não aprenderam nada com as últimas expedições? A humanidade não é bem-vinda naquele lugar. Não mais. Algumas pessoas me olharam de forma estranha. Não consegui evitar rir ainda mais. Essas pessoas realmente consideram isso uma estratégia válida? Elas realmente colocaram um gargalo tão apertado nas informações sobre a expedição? Essas 200.000 pessoas vão morrer, eu nem preciso fazer nada sobre isso. A humanidade nem descobriu as relíquias ainda. E eles já querem conquistar o continente. Senhor, por favor, fique quieto. Você está sendo um incômodo, disse a locutora. Ela estava olhando diretamente para mim. Eu realmente ri tão alto? Bem, a propósito, algumas pessoas ao meu redor estavam segurando as orelhas sangrando. Acho que eu estava. Mas estou bem bravo. Será que devo falar? Claro que eu deveria. Pelo menos eu deveria dar a essas ovelhas ignorantes um pequeno aviso antes que elas pulem para dentro de uma toca de lobos famintos. Pulei no palco. Uma ação que alarmou o locutor e os guardas, pois todos eles avançaram contra mim com suas lanças. A plateia estava em pânico ou torcendo. Acho que esse é o tipo de idiota com quem tenho que lidar, tendo prazer em violência sem sentido. Porque tenho uma sensação incômoda de que também estou falando sobre mim. Ah, bem, tenho certeza de que não foi nada. Olhei para todos os guardas correndo em minha direção. Todos eles eram usuários decentes de NEM. Talvez fossem um pouco mais fortes que Gon? Ah, bem, não é importante. Se esses são os guardas comuns, então essa expedição está realmente perdida. Simplesmente bati 2 vezes em um colar que eu estava usando. Parecia uma pequena harpa e uma corrente de ouro. O som que ele fez reverberou pela sala. As ondas sonoras percorreram a sala e tocaram todos os cantos do enorme auditório. Cesse sua agressão. Minha voz saiu rapidamente e pareceu ter os mesmos efeitos. Todos os guardas congelaram. Este é um dos melhores artefatos para usar em seres inteligentes. Eu o chamo de comando frio. É simples por natureza. Só requer muito NEM, fala formal e cordas vocais poderosas. Se eu não melhorar minhas cordas vocais, vou perdê-las enquanto uso este artefato. Eu também preciso ser capaz de falar a língua do alvo. Ou eles pelo menos precisam ser capazes de me entender. E aí está. Um comando que eles não podem recusar de jeito nenhum. Bem, um indivíduo com uma mente mais forte seria capaz de quebrar o controle. Mas eu posso usá-lo repetidamente e afetar a mente do alvo como ondas quebrando em uma linda praia. Eventualmente, os alvos desmaiariam. Mas eu só quero que essas pessoas se acalmem um pouco. Não é como se eu tivesse vindo aqui para matá-los. Apenas um pequeno aviso. Estendi um plano aberto em direção à locutora. Ela tremia muito. Ver-me despachar os guardas deles apenas com a minha voz a deixou um pouco cansada. Ela pareceu entender a indireta e colocou o microfone na minha mão. Perfeito, eu disse calmamente. Enquanto os guardas caíam no chão, lutar contra seus próprios corpos deve ter sido cansativo. Ah, bem. Agora então, olhei para a plateia. Ninguém estava realmente assustado. Eles são pessoas realmente importantes, afinal, eles não acreditam que suas vidas possam estar em perigo. Parece que vocês acham que essa viagem vai ser emocionante, até mesmo divertida. Mas, uma pequena pausa para manter um pouco de suspense sempre faz maravilhas. Os horrores que os aguardam no continente inexplorado não serão nada divertidos, disso eu posso garantir. Estiquei um sorriso alegre no rosto enquanto pensava em seus destinos. Se eles conseguirem chegar à costa da minha terra natal, só encontrarão morte e desespero. Nem todo mundo é forte como Zig, Line e Netero. Essas pessoas nem sobreviverão se encontrarem um único ninho de Hellbells. Muito menos qualquer uma das ameaças mais perigosas. Como um Ai. Se esses porcos gananciosos encontrassem um, todos morreriam. Depois de dar a eles aquele breve aviso, eu simplesmente saí do palco. Inadvertidamente ganhei a atenção de muitas pessoas fazendo isso. Mas eu realmente não me importo mais. Transforme minha terra natal em um parque de diversões, sim? Vamos ver sobre isso. Capítulo 67. Narração ponto de vista. As pessoas no auditório não estavam levando o homem de meia-idade vestido formalmente a sério o suficiente. Eles realmente achavam que ele era divertido. Queria mostrar a força dos caçadores provisórios que participavam da expedição. Afinal, um homem capaz de parar pessoas apenas com sua voz não era algo que você pudesse ver todo dia. Muitos realmente queriam contratá-lo como guarda-costas agora. Ainda assim, algumas das pessoas mais inteligentes estavam levando isso a sério. Como Tidal, que realmente esperava que algo assim não acontecesse. Ela obviamente estaria presente para tal evento, de fato, a maioria dos zodíacos estavam presentes.
Apenas cerca de 3 deles foram encarregados de proteger Beyond Netero. Felizmente os convidados não ficaram desanimados com isso. Eram os pensamentos de Tidal naquele momento. Afinal, o Império Kakin não teria aceitado bem um caçador demonstrando tanto desdém por sua expedição, especialmente se ele influenciou a opinião de outras pessoas importantes. Embora suas palavras ainda fizessem algumas pessoas silenciosamente questionarem a segurança da expedição. Afinal, o locutor minimizou bastante os perigos da expedição, enquanto Ashton foi direto sobre o fato de que todos eles estavam em grande perigo. Ashton basicamente descumpriu a promessa de trazer muitas pessoas para o novo continente inexplorado. A existência do continente negro deveria ter permanecido em segredo. Muitas pessoas na plateia ficaram um tanto comovidas com a performance do velho cientista. Seja por sua força, seja por sua coragem. Este era o navio de um império poderoso no final do dia. E ele tinha insinuado que ele acabaria arruinado. Suas palavras eram simples, claro, mas ninguém conseguia deixar de perceber a ameaça oculta nelas. A mudança na atmosfera e os sussurros que se seguiram ao pequeno discurso de Ashton foram preocupantes para Tidal. Ela só podia esperar que as coisas dessem certo no final. Ponto de vista Ashton. Como esperado, eles não deram ouvidos ao meu aviso. O navio zarpou sem problemas. Nenhuma reclamação ou algo do tipo. Já estamos na água há 3 dias seguidos. Surpreendentemente, não tive problemas com guardas ou caçadores tentando me prender ou coisas dessa natureza. Mas acho que nem todos ficaram satisfeitos com minha negatividade, pois alguns estavam me olhando de forma estranha, como se eu fosse algum tipo de descrente em um culto religioso. Eu também ainda não consegui encontrar nenhum dos zodíacos, então passei a maior parte do tempo ocioso e esperando. Acho que terei que pedir informações eventualmente. Mas por enquanto, ainda tenho que explorar o navio inteiro. E parece que essa não é uma jornada tão pacífica. Há alguns clandestinos também. Normalmente em um navio tão grande, seria impossível dizer quem é ou não convidado. Mas tenho certeza de que um grupo de ladrões não seria convidado de jeito nenhum. Eu podia ver 3 pessoas olhando ao redor. Um era um homem coberto de bandagens e usava luvas de boxe. Por algum motivo, uma era uma senhora usando óculos, blusa preta, cabelo preto curto e jeans. E a última foi Machi, de cabelos rosados e vestida tradicionalmente, que nunca foi afetada pelas circunstâncias ao seu redor. Eu nem estava procurando por pessoas que eu conheço, eu só estava andando pelo 4º andar deste navio e tive um vislumbre delas. Obviamente eu ainda não as esqueci, embora a estrutura deste navio seja confusa. O navio em si é dividido em 5 níveis diferentes. No topo vivem todas as pessoas importantes, celebridades, políticos, realeza. Há cerca de 2.000 pessoas no total nos 2 primeiros andares desta nave. 500 delas são as pessoas importantes, mencionadas acima, e o resto são guardas ou médicos. Pelo menos foi o que eu entendi ao olhar para as multidões naquele nível. O auditório pode ter sido grande, mas apenas os membros dos 2 primeiros níveis estavam lá pessoalmente. O resto deve ter tido que assistir a uma transmissão de algum tipo. Afinal, o que estava sendo dito é uma informação rudimentar que todo passageiro deveria saber. As camadas mais baixas estão cheias até a borda com pessoas comuns que não lutam. Todos eles estão pensando que estão deixando suas vidas para trás para começar de novo. Pelo menos 180.000 pessoas buscando um novo começo. Infelizmente, elas decidiram embarcar no que é essencialmente um navio suicida. Quero dizer, parece ser bem resistente após uma inspeção mais aprofundada, então os monstros marinhos podem não destruí-lo, pelo menos os da superfície. A profundidade daquele mar está cheia de seres monstruosos dos quais eu realmente não sei o limite. Agora, não sei exatamente como eles planejam se defender com apenas 1.500 guardas, no máximo, no continente negro. Mas ei, eu não escrevi a propaganda sobre isso. Pelo que ouvi, eles consideram que é um lugar cheio de oportunidades e potencial. Eles parecem estar esquecendo o fato de que nenhuma refeição no mundo é de graça. E com certeza não será uma ótima experiência para ninguém envolvido, além de mim. Vou ficar por aqui para ver minha antiga família ficar satisfeita com esse lanchinho tentando entrar furtivamente em nossa casa. Agora, eu tenho seguido os 3 membros da trupe fantasma por um tempo agora. Eu quero ver como Kuroro está, o merdinha nem me ligou e me agradeceu por salvar sua pele. Mas acho que ele ficaria um pouco hesitante em me ligar. Afinal, eu não era exatamente a professora mais afetuosa para ele. Embora eu tenha tentado mostrar a ele algumas coisas importantes, acho que ele não entendeu a maioria deles. Quero dizer, quem exatamente deixa seus associados muito procurados andarem por aí no meio de um navio muito populoso? Eu com certeza não faria isso. Mas eu realmente quero ter uma conversa com ele. Preciso descobrir por que ele se juntaria a essa expedição. Capítulo 68. Ponto de vista Ashton. A trupe fantasma parece estar procurando por algo. Machia e seu grupo estão vagando pelo 4º andar há 1 hora. Acho que vou precisar ir e falar com eles agora. Minha paciência é bem limitada, afinal. Vou continuar seguindo-os por alguns minutos. Se eles continuarem andando por aí sem rumo, vou apenas falar com eles. Acho que também descobri onde Tidal está localizada. Ela é uma caçadora de doenças, então, logicamente, ela estaria em uma enfermaria médica. É difícil dizer qual. Os únicos que realmente têm médicos são os que estão acima do 3º nível. Então, acho que vou verificar esses depois. Sim, os níveis mais baixos nem sequer têm qualquer tipo de vigilância ou equipe médica. Mas ainda há alguns médicos na nave. Eles estão todos apenas vagando pelos primeiros níveis. Isso é mais do que estúpido, mas acho que não há necessidade de fornecer assistência médica para pessoas que vão morrer de qualquer maneira. Bem, acho que é hora de ver o que a trupe fantasma está fazendo neste navio. Andei na frente dos 3. Eles realmente não me notaram no começo. Este lugar é bem cheio, e eu me misturo bem. Mas eventualmente a Machi de cabelos rosa finalmente me notou. Seus olhos se arregalaram, ela olhou para mim com medo real.
Essa não era realmente a reação esperada, mas ok. Quer dizer, Machi nunca pareceu ser do tipo que realmente teme alguém. Mas acho que tenho esse efeito nas pessoas. Os outros dois finalmente me notaram depois de ver a reação assustada de Machi. Eu sorri um pouco e acenei minha mão para eles, dando 2 passos à frente para falar com eles. Eu não esperava que a múmia boxeadora realmente tentasse me bater. Talvez tenha sido reflexo ou algo assim. Bem, a forma dele é pelo menos decente. Mas seu estado de medo o deixou um pouco aberto. Eu agarrei seu braço com minha mão e o levantei sobre minha cabeça e o joguei no chão. Machi foi rápida em tentar envolver meu corpo em cordas nem, enquanto a outra moça silenciosamente puxou um aspirador de pó estranho, com o qual ela começou a tentar me bater na cabeça. Os civis ao nosso redor começaram a fugir em direções diferentes, tentando evitar a luta aleatória que tinha começado sem nenhum motivo. Agora soltar meu neste lugar pode ser um pouco demais, então farei isso um pouco mais suavemente. Soltar explosões também não é exatamente o ideal aqui. Acabei de usar o Ken, o aspirador de pó dela foi parado por uma barreira poderosa, enquanto as cordas do Machi não conseguiram chegar nem perto da minha pele. O que é toda essa agressão? Perguntei em um tom calmo. Acho que eu deveria ter esperado algo dessa natureza. Eles estavam todos nervosos antes mesmo de me verem. Ainda assim, me atacar é provavelmente a coisa mais estranha que eles poderiam fazer. Achei que eles entenderiam a dica no incidente do armazém. Acho que vou precisar ensinar Kuroro a disciplinar seus seguidores corretamente. Esse é um comportamento completamente inaceitável. Nenhum dos 3 respondeu bem, apenas 2 deles ainda estão conscientes, então vou perdoar a múmia. Você sabe que não tenho intenção de lutar com você, certo? Eu disse com uma sobrancelha levantada enquanto minha paciência mais uma vez começava a se esgotar. Os 2 ainda estavam rígidos. Soltei um suspiro. Eu imediatamente liberei minha intenção assassina. Mesmo que eles sejam amigos de Kuroro, eles ainda precisam aprender a não ultrapassar seus limites. Diga, vocês 2 podem parar de agir como idiotas? Eu realmente terei que matar vocês se continuarem assim. Eu podia ver o medo deles sendo amplificado um pouco. Ambos tremulamente levantaram os braços. Machi desfazendo as cordas em volta do meu corpo e a outra senhora fazendo seu aspirador de pó desaparecer. Ótimo. Agora que esse pequeno mal-entendido acabou. Vocês podem gentilmente me dizer onde está o pequeno Kuroro? Tenho algumas coisas para conversar com ele. Meu tom perdeu suas intenções mortais anteriores. Não há necessidade de complicar ainda mais as coisas com outro mal-entendido. Nós não sabemos sua localização real, mas ele deve estar procurando em algum lugar do 5º nível. Machi disse com a voz trêmula. Não é realmente tão útil, mas acho que é melhor que nada. Pelo menos agora eu sei com certeza que ele está aqui. Bem, então essa foi uma conversa legal. Eu diria que você deveria levar seu amigo para a ala médica, mas não há médicos de verdade neste nível. Então, eu só desejo boa sorte. Depois de dizerem que acabei de ir embora, eles claramente não estão muito confortáveis comigo. Eu poderia simplesmente ter perguntado a Machi sobre as intenções da trupe, mas ela mal conseguia articular algumas palavras. Kuroro deveria pelo menos estar disposto a falar comigo por mais do que algumas frases. Então desci mais um nível e cheguei ao 5º. Isso não vai ser exatamente instantâneo, mas pelo menos posso dar uma olhada rápida. Fiz a melhor coisa possível nessa situação. Meu corpo rapidamente cresceu outra cabeça, depois outro conjunto de braços. Então eles se separaram do meu corpo principal como um torso, que também cresceu pernas instantaneamente. Se outros vissem isso, pareceria que eu acabei de me dividir em 2 gêmeos idênticos. Eu chamo isso de divisor de células. É literalmente criar clones com a mesma aparência que eu. E embora sejam bonitos, eles não são exatamente tão úteis em lutas, nenhum deles pode usar nem, mas eles podem continuar se multiplicando por conta própria. O clone que acabei de criar começou a se dividir em mais 20. E sim, eu posso continuar me dividindo por um longo tempo. O nem necessário é bem insignificante, a ponto de eu nem sentir o dreno de forma alguma. Era o mesmo antes de minhas reservas de nem dobrarem também. Então, nada de novo aí. Agora, eu vou mandar cada um deles procurar por Kuroro. Quando eles o encontrarem, eu vou receber um sinal, eu vou poder transferir minha consciência para aquele que o encontrou. Essa habilidade pode parecer poderosa, mas há algumas condições para ela. Como eu preciso estar a 10 quilômetros dos clones para que eles não se transformem em pedaços de carne derretida. E sim, eles se dissipam dessa forma. Essas não são construções nem. Elas são organismos vivos de verdade que funcionam como uma mente coletiva. Obviamente preciso usar meus olhos escarlates para fazer isso. Agora, vou encontrar meu pequeno discípulo. Espero que ele fique feliz em me ver. É melhor que fique. Capítulo 69. Ponto de vista Ashton. Não demorou muito para os clones encontrarem Kuroro. Talvez uns 10 minutos. Passei esse tempo lendo um pouco. O compêndio da caça selvagem é atualizado constantemente e eu realmente gosto de ver quais espécies interessantes são adicionadas hoje em dia. Claro, nem todos eles têm informações detalhadas, mas isso ocorre porque o compêndio precisa que o usuário observe uma espécie para fornecer informações detalhadas. Tenho lido muito sobre as formigas quimeras, que agora também estão no livro, os detalhes sobre elas também são bem extensos, até mesmo esclarecendo algumas das minhas dúvidas sobre elas. Mas ainda terei que fazer alguns testes por conta própria, mesmo que as informações sobre essa relíquia literária estejam sempre corretas. Prefiro ter certeza de sua verdadeira natureza. O livro também não entra em detalhes sobre o processo biológico de reprodução, falando apenas sobre as diferentes combinações genéticas que podem ser criadas. Então acho que ainda terei que estudar isso sozinho. Mas esse compêndio é para uma caçada, então ele só deve listar seus pontos fortes e fracos.
Será útil ao lutar contra as espécies mais poderosas do continente negro. Muitas novas parecem ter surgido do nada, e muitas antigas estão extintas. Mas acho que devo parar de ler e ir direto para o meu pequeno discípulo. Transferir minha consciência para um dos meus clones não é nada difícil. Mas colocarei tudo que for valioso no meu espaço vazio antes de fazer isso. Só como precaução. Enquanto uso esta parte do divisor de células, meu corpo real é controlado pela mesma mente coletiva. Mas ele também perderá a habilidade de usar NEM, o que o deixa enfraquecido. É uma má ideia deixá-lo guardar relíquias tão preciosas. Quanto ao corpo para o qual transfiro minha consciência, ele se torna meu corpo real. Afinal, o divisor de células não é uma técnica de criação de clones, é uma onde você cria mais instâncias de si mesmo. Todos eles são tão reais quanto o original, e são todos tão saudáveis quanto o original quando foram criados. Mas há maneiras de contornar isso. Como eu disse, a única desvantagem dessa técnica ridiculamente poderosa é que os clones não conseguem se mover muito para longe de mim. 10 quilômetros não é muita coisa no grande esquema das coisas. Embora eu tenha algumas maneiras de contornar isso. Por enquanto, porém, eu apenas fecho meus olhos e conecto minha mente ao meu novo corpo. Um conceito fácil, um tanto fácil de entender. Ainda assim, quando abri meus olhos novamente, eu já estava no novo corpo. Talvez um pouco desorientado, mas ainda bem. Eu podia ver Kuroro na minha frente à distância. Ele também estava olhando ao redor procurando por algo ou alguém. Sua expressão era estranha. Ele parecia triste e bravo ao mesmo tempo. Os olhos dele estavam muito mais frios do que eu me lembrava. Mas acho que ele também passou por muita coisa. Ah, bem, ele fez suas escolhas na vida. Elas são o que, no fim das contas, levaram à sua situação atual, seja ela qual for. Decidi abordá-lo imediatamente. Trocar de corpo pode ter sido estranho apenas nas 2 primeiras vezes. Agora é normal. Agora estou bem atrás do meu aluno, olhando para ele atentamente. E estou um pouco triste por ele não ter me notado ainda. Nada do que ensinei ficou marcado nele? Decidi fazer o melhor curso de ação possível nessa situação. Dei um tapa nas costas dele com força suficiente para fazê-lo rolar no chão. Ele fez algumas rolagens até se virar para mim. Ele parecia completamente pronto para lutar comigo no começo, assim como seus amigos, mas ele rapidamente percebeu quem eu sou. E ele também percebeu que estou realmente irritado. Professor, peço desculpas pelo meu comportamento. Ele disse com uma reverência perfeita de 90 graus. Nossa, que pirralho, ele nem sabe o que fez de errado, mas já começou a se desculpar antecipadamente. Acho que as lições de humildade pelo menos conseguiram ficar com ele. O que em nome de Deus você está fazendo aqui, garoto? Perguntei a ele num tom simples. Parte da minha irritação com o grupinho dele foi dissipada pelo seu pedido de desculpas preventivo. Não me importa se ele fala sério ou não, não sou mesquinho o suficiente para ficar com ele. O que você quer dizer, professor? Bem, acho que a pergunta que fiz não foi específica o suficiente. Ou isso ou ele está estressado demais para pensar claramente e entender a que estou me referindo. Por que exatamente você está em uma nave indo para o lugar mais perigoso que este planeta tem a oferecer? Este deveria ser um pouco mais específico. E seus olhos se arregalaram um pouco enquanto ele começou a coçar a parte de trás da cabeça. Talvez devêssemos falar sobre isso em particular. Boa observação, pude ver as pessoas ao nosso redor olhando, e acho que ele também tem alguns segredos. Claro, vamos para o seu quarto, deve ser mais perto que o meu. Começamos a nos afastar da cena. Meu aluno ainda é um homem procurado, afinal. O pequeno Kuroro começou a me levar até sua cabana, ou pelo menos até o lugar onde ele dorme. Tenho certeza de que ele é um clandestino, mas não sei quanto luxo eles têm em suas acomodações. Bem, parece que ele ainda conseguiu um quarto para si. Acho que é porque a segurança é praticamente inexistente nos níveis inferiores desta nave magnífica. Então, você vai cumprimentar seu professor corretamente agora? Eu disse em um tom arrepiante. Eu podia ouvir Kuroro engolir em seco audivelmente. Ele se ajoelhou diante de mim e se prostrou no chão. Suas mãos estavam estendidas para frente, enquanto grudavam perfeitamente no chão. Este discípulo indigno cumprimenta o mestre. Nossa, eu realmente não esperava que ele fizesse isso. Eu estava brincando quando disse a ele para fazer isso na infância. Mas tanto faz. Não que eu me importe com a dignidade dele, mas isso também é constrangedor para mim. Não havia necessidade disso. Eu quis dizer fazer um chá ou algo assim. Ele se levantou lentamente. Acho que ele também está um pouco envergonhado por ter feito isso. Suas bochechas estavam um pouco vermelhas, mas eventualmente ele suspirou e ficou com a mesma expressão sombria de quando estava procurando por aí. Acho que algo está corroendo ele. Desculpe, professora. Não tem chá na sala. Eu apenas soltei um suspiro. Pegando um fogão elétrico, um chá muito caro. Também tirei um jogo de chá antigo, embora eu tenha certeza de que vivi mais tempo do que ele existia. Capítulo 70. Ponto de vista Ashton. Deixei meu aluno se esgueirando um pouco enquanto fazia meu próprio chá. Não quero que ele estrague um chá de qualidade. Eu realmente não acredito que um ladrão de profissão terá muitas realizações na arte de fazer chá. Embora chamar isso de arte seja bem estranho, os humanos realmente adoram chamar tudo de arte, eu simplesmente concordo. Então, o que exatamente fez você se sentir tão mal? É um pouco estranho dizer isso, mas acho que estou um pouco curioso. Posso não estar tão preocupado com a saúde dele, mas ele é meu único aluno. Não vou incluir as formigas quimeras nessa lista, a propósito. Demonstrar formalmente preocupação nem é esperado de mim por parte dele. Então, eu realmente não me incomodei em esconder a falta de simpatia no meu tom. Bem, você se lembra daquele clã curta? Aquele com os olhos escarlates? Parece que os amigos dele não entraram em detalhes sobre nossas conversas. Eu sei dessa parte. 2 de vocês morreram, vocês foram amaldiçoados. Agora vá direto ao ponto. Novamente não precisa fingir mostrar simpatia. Mas um dos nossos membros nos traiu. Ele matou 2 de nós. Agora ele está em algum lugar nesta nave. Eu quero que ele morra.
Seus olhos são tão negros quanto a noite, a intenção assassina que irradia dele também é bastante impressionante para alguém da sua idade. Mas ainda assim, entendo. Você percebe que embarcar neste navio pode ter custado a vida de cada um dos seus amigos? E para quê? Vingança mesquinha? Eu disse isso com um sorriso simples. Vingança é uma razão boa o suficiente, eu acho. Mas certamente não fará bem a eles no final. Além disso, se essa pessoa era forte o suficiente para matar 2 deles ao mesmo tempo, então ela também seria forte o suficiente para colocar o resto deles em perigo. Então persegui-lo ou persegui-la é tolice. A melhor coisa que ele poderia ter feito era esperar por uma oportunidade para caçá-lo, com todos ao mesmo tempo. Agora, eles estão espalhados pela nave, como ratos em um labirinto. Quanto ao seu destino, meu aluno aqui não está realmente informado sobre o continente negro. Ele provavelmente só ouviu as coisas que o Império Kakin divulgou, que são mais do que enganosas. E como esperado, seus olhos se arregalaram um pouco. Eu na verdade tenho outro motivo para estar aqui. Eu miro no Tesouro Nacional do Império Kakin. Claro que você tem. Um ladrão é sempre ganancioso, afinal. Mas a situação no navio é muito mais complicada do que eu pensava. Aí vem a parte que realmente me interessa. Este navio não é nada além do palco para uma guerra de sucessão entre os príncipes do Império Kakin. E nós estamos presos bem no meio disso. Sua expressão ficou um pouco fria. Isso é interessante. Faz sentido que o Império Kakin tem alguns motivos ocultos. Mas não pretendo me incomodar com uma luta infantil pelo poder. Eu poderia afundar esse navio inteiro em minutos com algumas explosões bem plantadas. Ou em segundos com uma realmente grande. Não estarei em perigo, independentemente do que alguns pirralhos usando coroas estejam planejando. Talvez o resto dos caçadores esteja em perigo, mas isso não é da minha conta. Kuroro também não pareceu muito preocupado. Acho que ele deve ter suas próprias maneiras de sair dessa. Caso contrário, ele não seria tão indiferente sobre isso. Ele também deve ter algum plano para pegar o tesouro deles. E, provavelmente envolve a mim. Ele tem sido um pouco cooperativo demais. Eu esperava que ele fosse um pouco cooperativo, mas ele basicamente se curva a todos os meus caprichos. Então, acho que ele precisa da minha ajuda com alguma coisa. E deve ser grande, grande o suficiente para que ele pense que eu não seria convencido por nenhum pagamento regular. Ele está tentando se aproximar de mim para transformar esse favor em um presente. Mas a vida não é tão simples. E brincar com a mente da raposa mais velha dessas florestas certamente não é uma boa ideia. Vou jogar junto por enquanto, para ver o que ele pode conseguir com meus próprios olhos. Entendo. Essa informação é realmente muito útil. Você deve ter passado por alguns problemas para obtê-la. Eu disse, colocando meu melhor sorriso. Um que não pode ser fingido. Estou sinceramente feliz em ver meu aluno crescer tanto. Se ele soubesse escolher seus alvos. Esse sim. Demorou um bocado para cavar. Ele fez uma pequena pausa. Aí vem. Você pode me ajudar a encontrar o traidor? Eu quero morto, mas ele pode machucar meus outros amigos também. Não deve ser difícil para alguém como você cuidar dele. Ele colocou uma foto de um homem com maquiagem de palhaço na mesa. Um rosto familiar, alguém que eu devo ter visto de passagem. Claro, mas eu ajudar com o problema do traidor dele deveria ser mais um disfarce do que qualquer coisa. Ele provavelmente vai começar a me fazer parte ativamente dos planos dele se eu aceitar. Ele faria isso mesmo se eu recusasse. Pelo menos é assim que eu faria. Manipulação é uma ferramenta bem refinada, e eu adoro mexer com ela. Agora terei alguma diversão durante a minha viagem. Entendo. Vou ficar de olho. Eu disse, olhando para a foto por alguns segundos. Ele não conseguiu evitar o sorriso no rosto. Era de alegria. Mas eu podia ver a verdade. Ele estava feliz que seu esquema tinha funcionado. Eu conheço muito bem aquele rosto, afinal. Com um sorriso, saí da sala. Como eu disse, ele escolheu tomar um certo caminho na vida. Um que eu não teria recomendado a ele se o tivesse mantido ao meu lado. Mas ele tecnicamente se tornou escória, assim como seu professor. Não importa o quanto ele valorize a vida daqueles ao seu redor, ele nunca será capaz de estender a mesma gentileza a mais ninguém. Talvez seja porque eu não dei um bom exemplo para ele, ou talvez fosse apenas para ser. Seja o que for, estou curioso sobre onde suas escolhas o levarão no final. Capítulo 71. Ponto de vista Ashton. Alguns dias se passaram desde que conheci meu aluno e entrei em seu joguinho. Foi um período extremamente tranquilo. Desisti de me encontrar com os zodíacos. Meu aluno já me contou o suficiente sobre esse navio. Não preciso mais procurar por Tidal. Eu também não me incomodei muito em procurar o palhaço. Eu só disse que ficaria de olho nele, então farei exatamente isso. Eu faço uma viagem olhando o navio inteiro todos os dias. Se eu o avistar, eu o capturarei. Se não, então não é da minha conta. Kuroro também provavelmente percebeu que era isso que eu queria dizer. Não que isso importe muito para ele. Pelo que eu vi, ele não está tão preocupado com o traidor deles. Ele parece um pouquinho mais concentrado no tesouro do Império Kakin, no qual ele ainda não me envolveu. Imagino como ele está planejando fazer a transição de eu lhe dar ajuda com o traidor para eu ajudá-lo a roubar um tesouro nacional. Bem, eu teria algumas maneiras de fazer isso. Mas eu realmente não acho que ele seja tão habilidoso quanto eu quando se trata de tramar. Acho que ele escolherá uma das mais óbvias. Como se eu assumisse a culpa pelo tesouro roubado ou algo do tipo. Funcionaria especialmente bem porque já fui visto junto com vários membros da trupe fantasma. Bem, seja lá o que ele fizer, é altamente improvável que eu fique muito surpreso. Agora estou vagando por aí em uma das minhas caminhadas de rotina pelo navio. Por que faço essas caminhadas? Bem, estou entediado. Essa é uma explicação tão boa quanto qualquer outra. Estou atualmente no 3º andar, que eu também acho que é o último andar com qualquer aparência de segurança em todo o navio.
Já houve crimes, assaltos e todo esse jazz nas camadas mais baixas. Mas isso é de se esperar quando você não fornece estrutura para a sociedade. Os humanos são, no fundo, uma espécie extremamente violenta. Eu até apostaria que eles são mais agressivos do que qualquer outro. Esses crimes são apenas pessoas escolhendo seguir seus desejos, o que é bem prejudicial para o resto deles. Realmente, a cada dia que passa, esse navio parece mais um experimento social. Separe as pessoas em classes sociais, não ofereça proteção ou assistência médica aos mais baixos, enquanto os ricos ficam com tudo. Observando as classes mais baixas, lutando umas contra as outras enquanto os ricos aproveitam a paz e a tranquilidade. Um bom lembrete para as pessoas de que não importa onde elas vão, elas sempre estarão abaixo dos ricos e poderosos. É uma pena, mas não há muito que se possa fazer. Não quando eles nem conseguem se proteger direito. Eu vi os zodíacos correndo pela nave, tentando o melhor que podiam para distribuir os guardas adequadamente. Tido tentando implorar aos que estão no topo para que levem a equipe médica para os níveis mais baixos. Mas parece que os ricos não são tão generosos a ponto de ajudar os níveis mais baixos. Eles só conseguiram levar mais 8 médicos para os níveis mais baixos, o que não é nem de longe suficiente para 180 mil pessoas. Se eles realmente querem ajudar, eles precisam de algum motivador, talvez uma ameaça. Mas ninguém nesta nave, além de mim, é capaz de ameaçar a classe alta a esse ponto. E eu realmente não sinto vontade de interferir tanto nos negócios deles. Pelo menos não agora. Quero observar a situação um pouco mais. Enquanto caminhava, não pude deixar de ter uma sensação estranha. Eu estava sendo seguido. A pessoa que estava fazendo isso era bem proficiente. Não demonstrei nenhuma reação, apenas comecei a me dirigir para uma zona menos povoada. Assim que pisei naquele canto vazio do navio, uma carta veio voando em direção à minha cabeça em grande velocidade. Eu simplesmente inclinei minha cabeça para o lado, evitando por pouco o ataque preventivo que meu agressor lançou. Então comecei a me virar lentamente, olhando para a passarela vazia atrás de mim. Suspirei um pouco. Esconde, esconde, hein? Minha voz baixa não foi o suficiente para obter uma resposta do meu agressor. Um homem estranho apareceu na minha frente, maquiagem de palhaço, cabelo ruivo, uma lágrima e uma estrela. O traidor da trupe. O homem que eu estava procurando, vindo até mim sozinho. Não consegui evitar o sorriso no meu rosto. Ei, vamos jogar um jogo. Você consegue desviar mais rápido do que eu consigo arremessar? Assim que ele disse isso, cartas afiadas foram lançadas em minha direção de todas as direções. Parece que ele preparou esse lugar de antemão, mas acho que não há muitos lugares isolados no navio. Ele provavelmente só deu um palpite depois de ver minha rota habitual. Eu já senti que estava sendo seguido algumas vezes no passado, mas não me importei muito. Esta é a primeira vez que ele realmente me ataca. Um jogo de cartas, hein? Eu disse com um sorriso doce no rosto. Prendi a respiração e parei meu coração enquanto todas as cartas passavam por mim e batiam umas nas outras, todas eventualmente caindo no chão. Fui bombardeado continuamente por pelo menos 20 segundos. Ele começou a falar novamente. TSK. Parece que você é um jogador decente. Pena que eu tive que escolher a mesa. Entendi, eu disse em voz alta enquanto meu sorriso se alargava um pouco. Eu usei Gil rapidamente, eu podia ver o lugar inteiro coberto de fios de nem roxo. Eu acho que ele realmente se preparou para isso. Pena que ele está de frente para mim. Os fios do seu nem estão espalhados por toda a sala. Eles parecem estar em constante movimento e formando uma teia de aranha ao redor do meu corpo. Eles estavam se aproximando lentamente do meu corpo. O homem parecia estar gesticulando, enquanto a elasticidade de sua aura estava sendo mostrada em sua maior extensão. Todas as teias de aranha me atingiram em um instante. Você realmente quer fazer isso, hein? Meu tom assumiu um tom um pouco malicioso, enquanto o sorriso em meu rosto permanecia o mesmo. Capítulo 72. Narração ponto de vista. Hisoka estava seguindo Ashton há algum tempo. Ele tinha visto ele e Kuroro se comunicarem. A princípio, ele assumiu que Ashton era um novo membro da trupe, mas ele tinha suas dúvidas. Carrillo estava agindo estranhamente perto do cientista estranho. Ele também duvidava que um candidato ao cargo de presidente da Associação de Caçadores se associasse a um grupo de ladrões, principalmente porque esse homem parecia ser bastante influente durante a eleição. Mas Hisoka ainda decidiu fazer do homem um de seus alvos, mesmo que fosse apenas por sua associação com a trupe. Afinal, se uma pessoa poderosa apoiasse a trupe, as coisas ficariam mais difíceis para ele e seu novo associado. Ele se preparou exaustivamente para essa luta, pois sabia que todos os candidatos eleitorais eram fortes. Ele observou o cientista por alguns dias antes de atacar, aprendendo sua rota e procurando por padrões comuns. Ele rapidamente os encontrou, pois o cientista também tentou atrair os atacantes, embora sutilmente fazendo parecer que ele estava apenas fazendo uma caminhada planejada e rotineira. Hisoka sabia que essa luta não seria tão simples quando o ex-candidato eleitoral inclinou levemente a cabeça para evitar seu primeiro arremesso. Um lutador mais experiente e com menos força teria rolado para o lado completamente. Aquela inclinação de cabeça só poderia significar que Ashton estava completamente ciente de onde o golpe deveria atingir. Hisoka ainda não recuou, ele sempre esteve procurando por boas lutas. E embora sua experiência lutando contra Kuroro o tenha tornado muito mais cauteloso, ele sempre gostou de dificultar as lutas para si mesmo, e quase perder a vida para Kuroro o deixou furioso. A única razão pela qual ele ainda estava vivo era por causa da sua goma de mascar post-mortem que bombeava seu sangue manualmente. Ele havia parado de sentir prazer em grandes lutas, agora só gostava de caçar e matar. Pena que ele escolheu o oponente errado. Ponto de vista Ashton. Antes que as teias se aproximassem de mim, liberei meu Nen, criando um campo de força sólido de Nen ao redor do meu corpo. Suas teias pareciam grudar no meu Nen, e não tenho dúvidas de que continuarão se multiplicando se eu ficar parado por perto. Eu teatralmente levantei meus braços, a barreira ao meu redor começou a se expandir violentamente.
Houve alguma resistência no início, mas no final, seu estranho nem foi esticado e empurrado para longe de mim. Mas ele não terminou, ele cerrou os punhos e puxou todos os fios de uma vez, fazendo-os rapidamente voar em minha direção. O ataque me fez pular para trás, mas parece que ele também estava prevendo isso, pois dezenas de cartas voaram em minhas costas como flechas. Usei uma pequena explosão para tirá-los da trajetória. A explosão deveria ter sido suficiente para bloqueá-los completamente, mas eles foram puxados para trás de uma só vez. Você está começando a me dar nos nervos, eu disse, enquanto o palhaço me observava em silêncio, esperando meu próximo movimento e uma oportunidade. Eu não esperava que você fosse tão difícil. Ele parecia um pouco frustrado. Bem, acho que devo apimentar um pouco as coisas, eu disse com o sorriso mais alegre que consegui esboçar. Mas minhas intenções são tudo menos amigáveis. Meus olhos ficaram escarlates sob minhas lentes de contato. Veja, eu não estava exatamente ocioso enquanto treinava Pitou. E o Atsu dela me deu algumas ideias próprias. Marionetes nunca foram minha praia, mas eu estava entediado. Não pensei que usaria tão cedo, especialmente em uma luta. Mas tudo se encaixa muito bem para não usar. Narração ponto de vista. Hisoka observou enquanto seu oponente começava a cantarolar. Ele rapidamente cobriu os ouvidos com Nen, pensando que era um ataque sonoro. Ele não tinha como saber que era meramente um ritual de invocação. Ashton pode ter criado isso por tédio, mas não era um simples Atsu. Nada realmente simples poderia sair da mente daquele velho cientista. Afinal, ele era muito meticuloso com cada uma de suas criações. Uma luz roxa brilhou atrás do cientista, enquanto os olhos de Hisoka se arregalaram em realização. Mas já era tarde demais para interrompê-la. Ele só conseguiu observar enquanto o zumbido do oponente chegava ao fim e uma melodia alegre começava. A luz atrás de Ashton se moldou em um carrossel enferrujado. Ela girava lentamente, tinha cavalos e cavaleiros. Cada cavalo parecia ter mente própria, pois todos se moviam para cima e para baixo em intervalos diferentes. Em cima dos cavalos havia pequenos bonecos, eles eram pequenos e sem vida, simplesmente segurando as cabeças dos cavalos com ambos os braços. Hisoka olhou horrorizado enquanto seus instintos lhe diziam para correr. Ele nunca teve medo da morte, mas isso parecia estranho para ele. Ele tentou se virar, mas foi parado, seu oponente já estava atrás dele naquela fração de segundo de choque. Aonde você vai? Não quer se divertir? Seu sorriso era repugnante, até mesmo para o sanguinário Hisoka. O palhaço sentiu como se seu intestino estivesse afundando em sua espinha. Ele estava acostumado a ser o único no poder, o caçador. A emoção de vencer um oponente poderoso era algo que ele sentia muitas vezes. Mas algo continuou gritando em sua mente para correr, para deixar aquele lugar. Infelizmente, ele tinha chegado tarde demais. Sua fuga foi bloqueada pelo oponente, ele não tinha a mínima ilusão de conseguir passar por ele. Ele só conseguiu se virar e olhar para a ameaçadora construção nem que girava lentamente atrás dele. A música alegre do carrossel rapidamente começou a ser distorcida. Todos os cavalos viraram suas cabeças em direção a Hisoka. O movimento foi repentino e robótico, descartando sua aparência realista anterior. E de repente a música acelerou. Junto com ela, os cavalos também. Eles giraram muito mais rápido, seus olhares ainda presos ao palhaço sentado. Lentamente, eles abriram suas bocas. Alguns começaram a cuspir pregos nele, alguns estavam cuspindo punhais curvos que se curvavam no ar em ângulos estranhos, alguns estavam cuspindo lanças. Mas todos eles tinham uma coisa em comum, sua velocidade era difícil de acompanhar para o palhaço. Ele rapidamente começou a se mover, desviando para a esquerda e para a direita, mas estava sendo dominado pelo grande número deles. Todos desapareciam após tocar o chão, e novos surgiam instantaneamente. Essa dança continuou por alguns minutos, eles estavam em constante luta por Hisoka, enquanto Ashton observava com alegria seu novo Atsu funcionando perfeitamente. Ele estava sendo constantemente arranhado pelo ato violento do circo. Ele estava coberto de cortes, ele mal conseguia ficar de pé, quando a máquina parou de girar. Você gostou? Perguntou o cientista perturbado com um sorriso brincalhão. Mas ele não tinha terminado. Um dos cavalos, o único que não tinha respondido esse tempo todo, atirou um gancho acorrentado em direção ao braço de Hisoka. Ele rapidamente afundou em seu ombro. Ele estava cansado demais para se esquivar. Ele foi rapidamente puxado em direção ao carrossel. Prepare. Foi tudo que ele conseguiu dizer, mas a corrente chicoteou e o jogou no topo do brinquedo do carnaval, bem no pico no topo da máquina. Seu corpo se contraiu um pouco, enquanto seus olhos se arregalaram em um último olhar de horror absoluto. Seu sangue escorreu e cobriu o carrossel, assim que chegou a placa enferrujada perto do topo. Uma sequência de letras foi rapidamente formada em seu sangue. Carnaval encharcado de sangue. Capítulo 73. Ponto de vista Ashton. É um pouco lamentável que eu tenha que matar esse cara, mas ele estava começando a me dar nos nervos. E ele também provou ser o sujeito de teste perfeito para meu novo Atsu. E agora vamos à peça de resistência. Todo o seu sangue começou a ser sugado pelo cavalo que o puxou para dentro. Depois que todo o passeio foi limpo, o boneco em cima tornou-se real. Cresceu uma máscara em seu rosto branco e vazio. Uma máscara com características que lembram a do palhaço. Seus olhos falavam da agonia e angústia que ele sentiu durante seus últimos momentos. Mas ele tinha um sorriso forçado, completamente anormal. Não podemos ter as emoções de um show de entretenimento, podemos agora? Agora, quero uma pequena demonstração, eu disse com um sorriso no rosto. O boneco pulou do cavalo e começou a saltitar por aí, jogando cartas para todo lado, então produzindo o mesmo nem pegajoso para puxá-las de volta para si. Sim, este Atsu é capaz de roubar as habilidades de uma pessoa e fazer um fantoche com tais habilidades. Ele tem slots limitados, mas imaginei que esse cara deveria ser forte o suficiente para garantir um. O novo boneco palhaço pulou de volta para seu cavalo. Então o carrossel desapareceu no ar.
Sua alegre música de carnaval desapareceu junto com ele. O corpo do meu antigo oponente caiu no chão como uma marionete que foi cortada de suas cordas. O mesmo olhar angustiado estava estampado em seu rosto. Essa habilidade foi surpreendentemente fácil de criar, embora tenha tomado forma devido a uma variedade de tipos diferentes de Nen. Na verdade, ela tomou de qualquer coisa que não fosse melhoria. Mas ele tem muitas condições. Como não poder atacar de muito longe, e é por isso que eu precisava bloquear o caminho do palhaço. Ou não ser capaz de matar alguém diretamente com o movimento armas cuspidoras. Na verdade, a única vez que ele pode tirar uma vida é quando ele empala alguém em seu pico superior. Ele também precisa absorver uma boa quantidade de sangue dentro do corpo da vítima desde o momento em que foi empalado. Se a pessoa não tiver sangue suficiente, a imitação de habilidade não funcionará. Peguei a cabeça dele e guardei no meu espaço vazio. Preciso provar que matei o traidor, afinal. Embora o pequeno Kuroro provavelmente acredite em mim de qualquer forma, eu me pergunto se ele queria matar ele mesmo ou não. Ah bem, isso nunca foi especificado em nosso acordo, e eu ainda o teria matado de qualquer maneira. Testar um novo Atsu é mais importante para mim do que fazer um favor ao meu aluno. Ainda assim, acho que é hora de ir procurá-lo novamente. Obviamente não farei isso eu mesmo, porque mais eu criei o divisor de células. Encontrá-lo foi questão de minutos, de novo. Ele ainda estava se perguntando sobre o nível mais baixo do navio, em lugares diferentes dessa vez, mas ainda não era difícil de encontrar. Esse cara provavelmente está fazendo isso de propósito, querendo que eu me aproxime dele em público para que mais pessoas nos vejam juntos. Portanto, ele poderá jogar a culpa em mim, ou pelo menos me usar como uma distração para escapar. Ele provavelmente escapará durante o reabastecimento, a última parada antes de entrar nas águas do continente negro. Pelo menos é o que eu imagino que ele faça. Mas ainda não tenho conhecimento suficiente sobre ele para poder dizer suas reais intenções. Ele não deveria estar planejando me machucar. Ele provavelmente sabe que qualquer acusação lançada contra mim é basicamente equivalente a nada. Não só eu ignoraria, mesmo se eu roubasse um tesouro nacional, mas eles provavelmente me perdoariam de qualquer maneira. Só o Império em questão pode começar a enviar assassinos atrás de mim. Mas bem, acho que a maioria dos governos já faz isso, então qual é o sentido? Mais uma vez, transferi minha consciência para o mais próximo dele. Aproximei-me dele da mesma forma que havia feito antes. Desta vez ele conseguiu me notar antes que eu lhe desse um tapinha nas costas. Professor, é ótimo ver você de novo. Sim, poupe-me da fachada de bom aluno. Você é tão canalha quanto eu. Claro, vamos para algum lugar mais privado. Eu disse a ele com um sorriso simples. Essa interação casual parece ser exatamente o que ele esperava. Claro, por favor, siga-me. E agora ele está agindo de forma subserviente em público, fazendo parecer que sou seu chefe, ou pelo menos um cliente importante. Seus planos estão se tornando cada vez mais claros, mas não é como se um conspirador iniciante fosse capaz de inventar algo que eu não consiga imaginar. Chegamos ao seu quarto. No caminho, ele também ligou para seus outros associados, dizendo a eles para virem se encontrar no local de sempre. Ou algo assim. Provavelmente deveríamos esperar todos aparecerem antes da grande revelação. Kuroro apenas assentiu. Depois de alguns minutos eu fazendo chá e ele me observando silenciosamente. O resto da trupe fantasma entrou na sala. Eles provavelmente se reuniram em algum lugar antes de virem juntos para cá. Saudações, que delícia ver todos vocês ainda bem, eu disse com um sorriso, enquanto tomava um gole do meu chá. Mas quase cuspi quando vi duas pessoas entre eles. Parece que não consigo escapar da minha maldição. Não importa o que eu faça, estou fadado a esbarrar em Zoldix. Maldito seja Silva por ter tantos filhos. Quer dizer, acho que deveria ter esperado Caluto. Mas o que exatamente o segurança do hospital Illumi está fazendo com um grupo de ladrões? Bem, acho que Silva não sabe que vocês pirralhos estão indo para o continente negro, eu disse, ignorando completamente a presença de todos na sala. Não há a mínima possibilidade de a família Zold querer qualquer um dos seus descendentes na minha terra natal. Eu sei disso com certeza. Marra provavelmente prenderia qualquer um com essa intenção dentro do complexo deles, supervisionando-os pessoalmente. Eu pude ver Illumi tossindo um pouco, enquanto Caluto cobria o rosto com seu leque de papel. O quê? Estou envergonhando-os na frente de seus novos amigos? Que pena. Tosse, professor. O que exatamente você queria nos mostrar? Kuroro me lembrou que o resto da trupe fantasma ainda existia. Todos pareciam bastante surpresos ao me ver. Alguns talvez estivessem com medo, como Machia e a senhora do aspirador. Mas a tentativa lamentável deles de lutar comigo mal foi registrada como agressão para mim. Oh, claro. Meu olhar permaneceu nos irmãos Zoldyck, enquanto ambos evitavam isso como uma praga. Acho que eu, sendo basicamente um amigo do ancestral deles, entrou em discussão eventualmente. Senão, eles não ficariam tão nervosos em me encontrar novamente. Especialmente Illumi. Eu gentilmente rasguei o espaço e arrastei a cabeça do traidor, pelos cabelos e tudo. Suspirei quando ouvi alguns suspiros. Acho que explicações são necessárias. Capítulo 74. Ponto de vista Ashton. Bem, eu estava planejando apenas capturá-lo, mas ele ficou irritante rápido, então eu simplesmente o matei. Eu disse com um sorriso no rosto, enquanto apresentava a cabeça do palhaço como se fosse um troféu. Todos os membros pareciam satisfeitos com minha captura, embora alguns parecessem um pouco decepcionados. Acho que eles teriam se sentido melhor se fossem eles a fazer isso. Como Machi, que parecia que eu tinha acabado de roubar seu cachorrinho. Mas eles pareceram ter algum desfecho ao ver sua expressão agonizante. Acho que eles podem usar a imaginação e colocá-lo em qualquer situação dolorosa que quiserem com esse rosto em mente. Foi mais rápido do que eu esperava, murmurou Kuroro. Então Isoka finalmente morreu, hein? Disse o loiro rude que encerra seus socos. Eu acho, disse o homem baixo de cabelos pretos.
Fei, sim, é ele. Provavelmente parece um pouco surreal para eles, especialmente porque esse cara matou 2 deles. E acho que consigo ver como. O cara era bem mortal. O Nen dele também era bem poderoso, e é por isso que escolhi prendê-lo em uma marionete. Foi interessante vê-lo se balançar e desviar de ataques com isso. Mas ele não era rápido o suficiente, infelizmente, para ele. Os ataques ao carnaval encharcado de sangue ficam progressivamente mais rápidos conforme o passeio ganha mais ímpeto. Então, quanto mais ele ficava em seu alcance, menos chances ele tinha de sobreviver. Então, alguma opinião? Eu estava pensando em montá-lo em um poste, mas não consegui encontrar nenhuma. Eu disse com um sorriso, tentando o meu melhor para tirá-los do transe. Bem, pelo menos aqueles que estavam em transe em primeiro lugar. Os irmãos Old que não pareciam se importar tanto assim. Talvez o olho de Lumi tenha se contraído um pouco, mas foi só isso. Caluto só fez beicinho, como se eu tivesse quebrado seu brinquedo ou algo assim. Quando pensamos em assassinos sanguinários, esses 2 certamente não são o que você esperaria. Bem, Lumi tem seus momentos, mas ainda não vi Caluto mirar na minha cabeça. O incidente do armazém já foi esquecido há muito tempo. Todos os membros da trupe se sentaram aleatoriamente em algum lugar da sala. Então, ele lutou muito? Perguntou o espadachim do grupo enquanto se sentava ao meu lado. Acho que ele não é do tipo medroso, posso respeitar isso. Foi mais ou menos. Ele não era fraco de forma alguma. Só fraco comparado a mim, eu acho. Eu disse enquanto servia um pouco de chá para ele. Ele parece o tipo que gosta de um chá requintado e de alta qualidade. Ele sorriu e me agradeceu enquanto também começou a bebericar lentamente, saboreando o gosto e sorrindo para si mesmo. Tanto para Isoka, hein? Suspirou Machi. Eu quase diria que ela parecia um pouco desanimada. Ela se apegou ao palhaço depois da traição? Pena que não consegui colocar as mãos nele, Fei realmente demonstrando alguma sede de sangue. Bem, eu realmente não queria que ele escapasse. Eu realmente não poderia usar muitos dos meus movimentos porque atualmente estamos em um navio. Eu disse em um tom prático. Também comecei a servir chá para ele. Entregando a ele, ele apenas assentiu, parecendo um pouco estranho. E finalmente notei algo estranho. Um dos membros deles estava desaparecido. Lembro-me dele do armazém, ele era alto e corpulento, com orelhas grandes e cicatrizes no rosto. Talvez seja minha imaginação. Mas um de vocês não está desaparecido? Perguntei, meu sorriso cansado se transformando em uma carranca. A atmosfera na sala piorou. Acho que eu deveria ter sido um pouco menos direto. Quem se importa? São apenas águas passadas neste momento. Franklin, ele faleceu ontem. Não achamos que foi o usuário da corrente. Disse Machi, olhando para o chão e esfregando o cotovelo. Ótimo. Outro fantoche querendo matar a trupe fantasma. Espera, não era o sobrevivente do clã Curta? Bem, se for, então eu realmente não quero que ele morra. Devo muito ao clã Curta. O mínimo que posso fazer é garantir que a família dele sobreviva de alguma forma. A morte deles não foi só culpa minha, mas começou comigo. Kuroro e sua gangue decidiram levar as coisas um pouco mais adiante, matando tudo que se movia em seu complexo. Eu só pedi alguns pares de olhos, um gesto que poderia ter custado algumas vidas, mas não teria matado centenas. A aparição deste usuário de correntes nada mais é do que os erros passados da trupe tentando alcançá-los. Entendo. O garoto do clã Curta está indo para o continente negro. As pessoas ao meu redor me olharam estranhamente. Mas eles pareciam perceber que eu não fazia realmente parte do grupo de amigos deles e simplesmente me deixaram em paz. Pelo menos a maioria deles. Kuroro não. Professor, você pode, por favor, impedir que o usuário de correntes nos ataque? O quê? Ele realmente acha que nosso vínculo é tão forte? Bem, não é. Se bem me lembro. Esta é a 3ª vez que a trupe me pede ajuda, fui rudemente interrompido pelo meu próprio aluno. Por favor, ficarei em grande dívida com você. Ok, esse garoto está ficando irritante. Ele está realmente superestimando o meu relacionamento com ele. Posso ajudá-lo uma vez, ajudá-lo 2 vezes. Mas essa é uma bagunça que ele mesmo causou. Algo que ele agora quer que eu limpe. Olhei para ele friamente. Minha expressão estava completamente morta. Meus olhos escanearam os dele em busca de sinais de fraqueza. Eles não eram difíceis de encontrar, não para mim. Meus olhos pareciam se transformar em redemoinhos, uma poderosa intenção assassina vazando de mim. Todos na sala ficaram assustados com isso. Embora todos nas camadas próximas devessem ter sentido. Nunca me interrompa. Foi tudo que eu disse. Nada extravagante, vou te esmagar como um inseto. Ou vou transformar seus ossos em pó. Às vezes, palavras coloridas não são necessárias para formar uma ameaça. Dê desculpe. Ele olhou para o chão por um momento. Bem, se é só isso, vou me retirar agora. Você pode ficar com o chá. Dizendo isso, saí do quarto. Toda a minha intenção assassina tinha sumido. Lancei um último olhar para os irmãos Oldk enquanto abri a porta. Eles não ficaram tão incomodados com minha intenção assassina. Mais uma vez, Marra provavelmente disse a eles que eu sou uma espécie de amigo da família. Ninguém fez barulho quando saí do quarto. Meu caminho de volta para o meu quarto foi preenchido com silêncio. Mas quando cheguei ao meu quarto, percebi, por que ainda estou neste pequeno quarto? E comecei a me dirigir para o primeiro andar. Capítulo 75. Ponto de vista Ashton. Eu me pergunto como isso vai atrapalhar os planos de Kuroro. Ele queria que eu me livrasse dessa dor de cabeça para a trupe também, mas eu realmente não sinto vontade de fazer mais trabalho para ele. Só preciso esperar e ver quando eles decidem roubar o tesouro. Agora, estou caminhando em direção à sala mais agradável dos primeiros andares, já que decidi pegar uma delas para mim. Quer dizer, o quarto que eu tenho é provavelmente melhor do que o da maioria, já que os caçadores provisórios que formam a equipe de expedição recebem um tratamento agradável. Mas eu realmente sinto vontade de dormir em uma cama com estrutura dourada, e não sinto vontade de tirar a minha do meu espaço vazio. Escolhi um quarto aleatoriamente. Não estava realmente tentando encontrar alguém especificamente.
Lá dentro, havia uma mulher sendo estrangulada pelo que parecia ser um guarda-costas. Ela está usando um vestido de mangas compridas com uma blusa preta por baixo. Seu cabelo está preso em um rabo de cavalo elaborado. Seus olhos são pretos. No geral, ela parecia ser uma jovem muito fofa. O problema nessa imagem é o bruto estrangulando-a até a morte. Bem, acho que a imagem tem algum charme? Talvez parecesse melhor como uma obra de arte. No que eu entrei, eu disse, balançando a cabeça. O homem reagiu rapidamente, soltando o pescoço da pobre garota e se virando. Mas eu fui um pouquinho mais rápido. Quando ele chegou, eu já tinha torcido seu pescoço gentilmente em um ângulo perfeito de 180 graus. Eu agarrei pela camisa com 2 dedos e o joguei para fora do quarto. Agora, eu realmente não sei se quero ficar com este quarto, mas eu não quero que um cadáver fique nele se eu puder evitar. A garota na cama olhou para mim, um pouco assustada com a situação e um pouco agradecida pelo fato de eu ter salvado sua pele. Ela estava segurando o próprio pescoço e ofegando por ar. Dei um tapinha nas costas dela, talvez para tranquilizá-la. Ela parece um pouco triste, talvez eu roube outro quarto ou algo assim. Bem, isso conta como um bom primeiro encontro nos meus livros. Meu nome é Ashton, um prazer conhecê-la, senhorita. Já tive piores primeiras impressões com pessoas. Obrigada. Ela começou a chorar. Acho que algo assim deveria ser esperado. Surpreendentemente, ela estava me abraçando enquanto chorava. Talvez porque eu seja a forma mais próxima de conforto que ela pode encontrar. Ter alguém te estrangulando até a morte pode ser uma experiência traumática. Continuei dando tapinhas nas costas dela, embora eu também esteja ficando entediado de ficar aqui, acho que demonstrar um pouco de simpatia não vai me matar. Mesmo que, no fundo, eu mal conheça essa pessoa o suficiente para me importar. Quer dizer, eu provavelmente me importaria mais se acontecesse com Machi, e eu quis matá-la 2 das 3 vezes que a conheci. A menina continuou chorando por alguns minutos. Então ela recuperou um pouco a compostura. Bem, seria legal se você se apresentasse também, eu disse com um pequeno sorriso. Ela ficou envergonhada por algum motivo. Eu pensei que você já soubesse quem eu era. O quê? Por que eu saberia disso? Ela é algum tipo de estrela de cinema presunçosa? Se for, eu me arrependo de não ter filmado ela sendo estrangulada. Ela provavelmente percebeu meu desdém, então ela rapidamente gesticulou com as mãos. Ele não desse jeito. Meu nome é Momose Ruiguogu-Rou e eu sou a 12ª princesa do Império Kakin. Isso explica algumas coisas. Acho que a maioria das pessoas neste navio conheceria os príncipes do Império que o fizeram, mas eu não sou a maioria das pessoas. Entendo. Espera, eu interrompi seu assassinato por acaso? Bem, acho que interrompi. Pensei que tinha resolvido meu problema de pensar alto. Eu esqueci toda a guerra da sucessão depois que Kuroro me contou, principalmente porque isso realmente não me interessava nem um pouco. Quer dizer, acho que sim agora? Eu acabei de me envolver nisso. Imagino que sim. Ela olhou um pouco para baixo. Só agora percebeu que ainda estávamos basicamente nos abraçando. Alguém entrou rapidamente na sala, e uma corrente voou rapidamente em minha direção. Agarrei a princesinha com um braço e parei a corrente com o outro. Ela foi puxada, numa tentativa de me aproximar do usuário, mas eu nem me mexi. Do outro lado da corrente, pude ver um jovem loiro olhando friamente para mim. Bem, acho que esse é o usuário da corrente. Aquele que está caçando os membros da trupe a bordo. Sabe, para um navio tão grande, você pensaria que levaria mais tempo para eu conhecer esse cara. Mas acho que ele fica no primeiro nível. Isso é rude. Eu estava conversando aqui, eu disse em um tom descontente. Solte a princesa Oligan. Bem, acho que parece estranho. Especialmente porque um dos guarda-costas dela está morto na porta. Eu abraçando ela enquanto ela move os braços freneticamente e certa também não é uma boa imagem. Mesmo que esses movimentos sejam, na maioria, de vergonha. Deixei-a respirar lentamente enquanto a soltava. Ela olhou para o usuário da corrente. Você entendeu tudo errado. Esse homem me salvou. Ela falou com emoção real. Esse é um bom momento para mencionar que a voz dela é bem agradável de ouvir. Bem, tão boa quanto qualquer outra, eu acho. E agora é a vez do usuário da corrente ficar envergonhado. Ele olhou ao redor da sala e se curvou em desculpas. Sinto muito, senhor. Um garoto educado. Agora eu quero matá-lo ainda menos. Não houve mal algum. O nome é Ashton, a propósito. Não é como se você pudesse fazer algo em primeiro lugar. Eu sou Kurapika. Ele disse enquanto esfregava a nuca. A princesa suspirou. Acho que esta noite é um pouco mais agitada do que ela esperava. Mais uma vez, dei um tapinha em suas costas. Confortar as pessoas realmente não é meu ponto forte. Se isso não funcionar, geralmente desisto. Mas ela pareceu apreciar, ela se recostou em mim enquanto fechava os olhos um pouco. Eventualmente adormeceu enquanto se apoiava no meu peito em uma posição sentada. O pobre Kurapika parecia se sentir a terceira pessoa na situação. Eu vou chamar algumas pessoas para investigar o culpado. Ele disse em voz baixa enquanto saía da sala. Eu apenas assenti. Bem, acho que consigo dormir em um quarto melhor, embora não esteja realmente sozinho. Capítulo 76. Narração ponto de vista. Momose não estava se divertindo com a guerra da sucessão. Ela era veementemente contra o massacre de seus irmãos e irmãs apenas por uma posição de poder, e ela se ressentiu do pai por permitir que algo assim acontecesse. Não, ele encorajou esse evento. Momose sempre teve um coração gentil. Ela confiava nas pessoas ao seu redor e esperava que elas também retribuíssem sua gentileza. Ver um de seus homens de confiança tentando estrangulá-la até a morte foi como um pesadelo para ela. Um homem a quem ela confiou sua vida e segurança estava jogando fora qualquer gentileza que ela tivesse demonstrado a ele e tentando assassiná-la.
Para quê? Uma guerra de sucessão que ela foi forçada a comparecer e amando de um de seus irmãos mais ambiciosos. Isso a encheu de indignação. Ela pensou que seus últimos momentos seriam ela contemplando a natureza do mundo em que nasceu e se arrependendo de não ter agido diferente. Mas ela foi salva. Um belo homem de meia-idade deve ter ouvido sua luta silenciosa. Ela não tinha como saber que Ashton estava arrombando a fechadura do seu quarto para roubá-lo. Aos olhos dela, Ashton era um cavaleiro de armadura brilhante. Embora a maneira como ele havia despachado seu agressor e desconsiderado seu corpo fosse um pouco assustadora, ela escolheu ver isso como homem mostrando que ele não era exatamente um cavaleiro branco. Ele era um veterano cansado. Mas ela também achou isso atraente, talvez devido ao seu estado vulnerável. Mas a presença de Ashton a acalmou imensamente. Ela sentiu como se nada pudesse machucá-la enquanto estivesse em seus braços. E tecnicamente ela não estava errada. Se o velho monstro decidisse que a vida dela estava sob sua proteção, então nada no mundo poderia tê-la. Nem mesmo os seres do continente negro. Ele pode não ser o ser mais forte vivo, mas ele é de longe o mais mortal. Os animais dependem principalmente de instintos, e sua terra natal foi reduzida a um zoológico de bestas furiosas e irracionais. Ninguém poderia machucá-lo em seu atual estado maníaco. Até mesmo seu professor, o rei do continente negro, o ser a quem todo o continente se curva, não seria capaz de matar o velho cientista enquanto ele tivesse seu equipamento. Mesmo que não conseguisse vencer uma luta, ele poderia recuar facilmente. A razão pela qual ele estava um pouco preocupado com sua expedição. A maioria dos animais lá conhecia seu cheiro, eles começariam a caçá-lo no segundo em que ele pisasse em sua terra natal. Ele não estaria seguro sem suas relíquias. Mas agora, ele podia andar por ali livremente. Agora, o pequeno mal-entendido de Kurapika com Ashton deixou Momose bem brava. Mas ela também estava feliz. Como a reação instintiva do cientista tinha sido protegê-la e abraçá-la mais perto dele. Ela não tinha como saber que ele simplesmente não considerava Kurapika uma ameaça. Ele não fez isso por instinto porque seu cérebro mal registrou a corrente de Kurapika como um ataque. Afinal, suas defesas passivas de nem poderiam ter bloqueado isso completamente. Assim como todos os ataques que os membros da trupe fantasma desferiram na segunda vez que ele os encontrou. No geral, aquela tinha sido uma noite trágica e ótima para Momose. Ela adormeceu no abraço de seu salvador. Ashton também considerou a noite produtiva. Ele conseguiu fazer um novo amigo, Momose, e até conheceu o usuário de corrente. E mais importante, ele conseguiu melhorar o quarto de seus soldados para o quarto de um dos 13 príncipes. Envolver-se na guerra de sucessão era de pouca importância para Ashton. Ele não pensava em nenhum reino humano como ameaçador. Ponto de vista Ashton. Só fiquei dormindo por uns 30 minutos. O pirralho que acabei de salvar já estava agarrado em mim como um polvo. Ela é um pouco apegada demais a mim. Eu mal sei alguma coisa sobre ela. Eu confortá-la não foi nada mais do que um raro ato de gentileza da minha parte. Embora sua natureza pegajosa me lembre de Lynne quando era mais jovem. Talvez ela esteja agindo de forma infantil porque ainda se sente vulnerável? Duvido que relacionamentos reais, amizade ou não, possam ser formados com apenas um encontro. Mas ela parece feliz se aconchegando em mim como se eu fosse um brinquedo de pelúcia. Ouvi uma batida na porta. Acho que Kurapika voltou para investigar mais a fundo a situação. Lentamente eu me afastei do seu alcance, acordando-a no processo. Ela deu um longo bocejo e me perguntou em um tom doce. Já é de manhã? Ela pulou da cama com uma energia incomum e olhou para o espelho enquanto começava a arrumar o cabelo. Já fazendo há uns 30-40 minutos. Mas bom dia, eu acho. Essa garota está realmente alheia. Parece que ela já esqueceu o incidente do estrangulamento de menos de uma hora atrás. Embora as marcas no pescoço dela tenham provado ser um bom lembrete. Isso somado à dor pungente. Não posso fazer muito sobre isso. Bem, acho que posso fazer alguma coisa. Coloquei minha mão em volta do pescoço dela. Ela pareceu assustada por um segundo, mas não estava assustada. Silenciosamente, uma luz verde brilhou dele, enquanto suas feridas desapareciam completamente. Bênção de Coatlicue, uma das minhas poucas relíquias de cura, e também a minha favorita. É um pequeno anel que permitia que o Nen ganhasse propriedades restauradoras. É simples, mas tem algumas peculiaridades para resolver, como o fato de que você precisa ter a mente limpa enquanto usa, ou que você não tem permissão para sentir ódio quando ele está em uso. Caso contrário, o tiro sairá pela culatra e causará ao usuário os mesmos ferimentos que ele está tentando curar ou os piorará consideravelmente. A razão pela qual usei essa relíquia agora é que preciso me acostumar com elas de novo, então aproveito qualquer oportunidade para usar uma. Isso também foi perfeito, já que eu não odeio particularmente essa garotinha. Na verdade, acho a situação dela um pouco lamentável. Ela não parece ser do tipo que gosta de uma boa guerra de sucessão, afinal. Ela olhou para mim com alegria enquanto eu curava suas feridas. Sério, ela é muito parecida com um gato doméstico, ou talvez um cachorrinho. De qualquer forma, agora ela me lembra Pitou. Vamos falar com os investigadores, eu disse enquanto começava a sair. Ela sentiu embaraçosamente e me seguiu. Capítulo 77. Ponto de vista Ashton. A princesa e eu decidimos abrir a porta. Eu estava obviamente na frente, mais por precaução do que qualquer coisa, eu não gostaria de precisar curá-la novamente. Kurapika estava esperando por aí sem jeito. Ele estava junto com outras 3 pessoas que me olhavam desconfiadas. Acho que eles também são os guarda-costas dessa garota. Ei, Ashton, desculpe novamente por atacar você. Ele realmente precisa superar isso. Não se preocupe com coisas pequenas, garoto. A essa altura, com tudo o que aconteceu nos últimos meses, ele me atacar é apenas água passada. Ok. Ele pareceu um pouco confuso. Acho que as pessoas não costumam deixar você ir tão rápido depois que você as ataca? Bem, estou um pouco cansado demais para me preocupar com tudo isso. Então, como vai?
Não deve haver muito o que investigar. O cara estava estrangulando ela, eu girei a cabeça dele um pouco, e agora estamos aqui. Eu disse em um tom simples. Os guarda-costas olharam para o corpo dele no chão. Seu pescoço estava torcido em um ângulo não natural. Ele tinha uma expressão de surpresa no rosto, o que significava que ele mal teve tempo de registrar o que tinha acontecido. No geral, ele não parecia estar se divertindo muito. Os guarda-costas provavelmente suspeitam que eu também tenha atacado a princesa, mas eles não têm nenhuma evidência. E a própria princesa parece ter gostado de mim, então qualquer acusação desse tipo não vai funcionar. Ainda precisamos dar uma olhada ao redor da sala um pouco. Eu apenas dei de ombros e todos nós olhamos para Momose por um tempo. Ok. Vocês podem entrar? A investigação foi chata, e também não levou a lugar nenhum. Eles não tinham como saber qual dos irmãos dela colocou o guarda-costas para fazer aquilo, ou se fosse uma decisão pessoal. Se eu soubesse que isso era tão complicado, eu teria interrogado antes de matá-lo. Então, vocês terminaram? Tenho certeza de que a princesa gostaria de ter seu sono de beleza. Não que ela precise de algum. Meu elogio parece ter sido recebido, embora tenha causado apenas um leve rubor. As reações dela são bem divertidas de assistir, e eu consigo distribuir elogios como se não houvesse amanhã, então isso provavelmente será algo a que ela terá que se acostumar. Lembro-me de fazer o mesmo com Lynne, mas suas reações às vezes eram mais violentas. Os guarda-costas pareciam um pouco preocupados, e acho que sei o porquê. Um cara aleatório aparece e faz com que a princesa de um país fique apaixonada por ele. Obviamente, eles não confiariam em mim. Fazer isso seria falhar em seus trabalhos. E sim, eu posso dizer que ela está apaixonada por mim, ou pelo menos ela acredita que está. Eu simplesmente fui a fonte mais próxima de conforto em um momento difícil. Os sentimentos dela não são desenvolvidos o suficiente para serem chamados de amor, e eu mal posso dizer que a conheço, além do nome e de alguns traços de personalidade. Esse sim, acho que terminamos por hoje, disse Momose enquanto me olhava por um momento. Os guarda-costas foram embora, Kurapika também estava prestes a sair, mas dei um tapinha em seu ombro. Me encontre mais tarde. Coloquei um pedaço de papel no bolso dele enquanto ele continuava seu caminho. Acho que ele sabe como ser discreto porque prefere ir embora em vez de me questionar como um idiota. Depois que todos os guardas saíram da sala e recolheram o corpo, apenas a princesa e eu ficamos lá dentro. Então, devemos voltar a dormir? Ela perguntou com um pouco de rubor. Droga, ela é um pouco mais ousada do que Lynne costumava ser. Não tenho certeza se isso é apropriado. Gostaria de fazer uma proposta, no entanto. Ela pareceu desanimar consideravelmente na primeira metade da minha frase, mas a segunda pareceu lhe dar alguma esperança. Ela sentiu com a cabeça, sinalizando para que eu continuasse. Se você puder me garantir um quarto perto do seu, eu garantirei sua proteção. Ela se animou instantaneamente. Sim, Kof. Quer dizer, é claro, eu posso providenciar isso. Você não está enganando ninguém neste momento. Fingir não estar animado só funciona quando você não escorrega na primeira palavra. Espera. Na verdade, todos os quartos perto deste pertencem aos meus irmãos. Acho que os príncipes têm aposentos separados? Passei por alguns guardas, mas ficar invisível é bem fácil para mim, então não pensei muito nisso. Mas você pode morar comigo. Quer dizer, um quarto nos aposentos dos empregados acabou de ficar vago. Bem, o quarto dela é basicamente maior do que uma casa comum, então acho que os empregados dela também moram lá. Embora o quarto dela realmente devesse ser um pouco mais bem guardado, se você me perguntar. Que tal eu levar minha própria cama e dormir no seu quarto? Eu ainda quero dormir em um bom quarto. Ela pareceu ponderar minha sugestão um pouco. Nós já cochilamos na mesma cama, então acho que ela não está mais tão envergonhada sobre isso. Ok então. Mas como você vai conseguir uma cama extra? Ela parou quando me viu abrir um espaço e tirar uma cama king size dourada. Afinal, preciso gastar todo esse financiamento do governo em alguma coisa. Também sou uma pessoa extremamente generosa, sempre deixando gorjetas para os trabalhadores. Ela piscou algumas vezes enquanto olhava para a cama. Eu acho que isso resolve? Sei como isso funciona? Finalmente, alguém realmente se importando que eu rasguei o espaço bem na frente deles. Espero que ela consiga apreciar a quantidade de trabalho duro investido na criação deste maldito Atsu. Bem, comecei a explicar como exatamente permiti que minha aura tomasse as propriedades do espaço ao meu redor e se abrisse, permitindo-me armazenar coisas fora da nossa realidade conhecida. Dei a ela uma versão simplificada, é claro, mas ela pareceu impressionada mesmo assim. Espere, entendi. Por que os olhos dela estão vidrados? Droga, porque o único humano que consegue seguir minhas explicações está morto. Netero. Bem, acho que eles eram fáceis para ele seguir, já que ele não estava ouvindo 90% do tempo. Mas ainda assim, devíamos dormir um pouco. Eu disse com um sorriso no rosto. Ela pareceu gostar da ideia, foi para a cama e deitou-se nela. Eu pude sentir o olhar dela em mim algumas vezes, mas decidi ignorá-lo por enquanto. Ainda tenho uma reunião com Kurapika para comparecer. Capítulo 78. Ponto de vista Ashton. Fiquei ali deitado na minha linda e cara cama, esperando Momose adormecer. Eu também estava pensando em como exatamente abordar meu encontro com Kurapika, o último membro do clã Kurta. Acho que devo contar a verdade a ele, principalmente porque não tenho medo de sua retribuição. Acho que se ele soubesse a verdade dessa forma seria melhor do que Kuroro usá-la contra mim, já que eu já me aliei a Kurapika. Quero dizer, Kuroro certamente fará isso em qualquer oportunidade. Mesmo que seja para tirar a atenção de Kurapika da trupe por um segundo. E eu já decidi que quero que Kurapika viva. Se eu tivesse que escolher entre salvá-lo e meu antigo aluno, então eu o escolheria. Seria difícil salvá-lo se ele tentasse ativamente me matar. Então preciso ter certeza de que Kurapika saiba a verdade diretamente de mim.
Vou me fazer parecer menos culpado se puder contar a ele a história toda. Também posso amenizar alguns detalhes, mas não muito, para que ele não tenha dúvidas quando meu ex-aluno eventualmente tentar enganá-lo com outra versão dos acontecimentos. Não sei se ele conseguirá se aliar a mim sabendo que também tive participação na ruína do clã dele. Espero que a reação dele não seja muito violenta. Ashton, você está dormindo? Bem, se eu estivesse, certamente não estaria agora. Ainda assim, ela interrompeu meus pensamentos, e isso não é muito legal. Não, há algo errado? Sua voz soou um pouco estranha, ela estava cansada ou tendo um pesadelo. De qualquer forma, conheço tropos o suficiente para adivinhar onde isso vai dar. Eu estou com muito medo de dormir. Posso dormir com você, por favor? A última parte estava tão baixa que um mosquito poderia ter feito mais barulho. E sim, exatamente como eu esperava. Afinal, este é um clássico. Claro, eu levantei meu cobertor enquanto ela entrava alegremente. Ela mais uma vez se aninhou em mim e me abraçou com alguma força. Obrigada. Sua voz era quase um sussurro. Ela adormeceu instantaneamente depois de me abraçar. Acho que ela teve um dia agitado. Eu também, mas o meu ainda não acabou, e eu nem preciso dormir muito. Agora, levantar dali sem alertá-la poderia ter sido um problema. Se eu tivesse uma habilidade que me permitisse criar outro corpo para mim e ao mesmo tempo deixar este intacto. Assim, eu faço. Usei o divisor de células e fiz exatamente isso. Transferi minha consciência para que não estava nas garras dessa garota e silenciosamente deixei a sala. Eu já esperava esse resultado. Então o local do encontro não fica a mais de 10 quilômetros do quarto de Momose. O local que escolhi é um bar aleatório. Ele nem deveria estar aberto neste horário. Afinal, o navio tem toque de recolher. Mas isso não será o suficiente para me parar. E duvido que Kurapika perderia a chance de descobrir mais sobre a trupe fantasma. Eu especifiquei que essa reunião é sobre eles naquele pedaço de papel. Ele só precisa aparecer. Cheguei um pouco cedo ao bar, mas ele já estava lá me esperando. Ele estava olhando ao redor desconfiado, provavelmente esperando que eu aparecesse mais cedo. Ele pareceu aliviado quando me viu pela primeira vez. Mas ainda havia alguma incerteza. Acho que ele está ciente de que isso pode ser apenas uma armadilha que a trupe preparou para ele. Mas Kuroro não é inteligente o suficiente para pensar nisso. E fazer com que eu coopere é mais fácil falar do que fazer. Acenei para ele com um pequeno sorriso no rosto. Pareceu acalmá-lo, pois ele também começou a se aproximar de mim. Que bom que você veio. Fiquei com medo de que você não entendesse minha letra. Cumprimentei sem mudar minha expressão. Eu escrevi isso em alguns segundos enquanto Momose estava arrumando o cabelo. Não me incomodei em deixá-lo apresentável. Estava tudo bem. Devemos entrar? Ele quer ir direto ao ponto, hein? Claro, deixe-me pegar isso para você. Andei em direção à porta e a abri usando 2 cordas de NEM. Nós dois nos sentamos dentro do bar vazio, ele parecia ansioso para descobrir o que eu tinha sobre Kuroro e seu grupo. O que você sabe sobre a trupe? Ele olhou para mim atentamente. Bem, eu não sei muito sobre eles, mas sou um pouco parente do líder deles. Eu disse em um tom triste. Kurapika pareceu um pouco surpreso, ele ergueu uma sobrancelha enquanto alguma hostilidade começou a aparecer em seus olhos azuis. Veja, eu era o professor NEM dele. Isso foi há muitos anos, antes de ele decidir virar escória. Sua agressividade diminuiu muito ao ouvir minha explicação. Eu queria me desculpar com você, membro do clã Kurta, que ajudou a arruinar sua casa. Um pecado pelo qual ainda não me perdoei. Seus olhos se arregalaram em confusão. Quer dizer, você só ensinou a ele como usar NEM. Não é sua culpa. Ele olhou para baixo. Sua personalidade genuína é algo muito agradável de se ver. Eu me sinto mal por ter que manipulá-lo. Bem, eu vou superar isso. Não, eu era cliente deles. Eu comprei os olhos do seu clã deles. Eu estava querendo tentar algo na época. Eu nem consegui terminar, pois seu punho quebrou o bar na nossa frente em lascas. Ele olhou para mim com raiva, enquanto seus olhos brilhavam com uma cor escarlate perigosa. Eu lentamente alcancei meus olhos, e lentamente tirei minhas lentes de contato. Meus olhos brilharam da mesma forma que os dele, combinando-os em intensidade. O olhar de surpresa em seu rosto me disse tudo o que eu precisava ouvir. Os olhos, mesmo depois de um transplante bem-sucedido, nunca mudariam de cor. É por isso que precisei me modificar geneticamente. E como ele não tem como saber disso, ele vai pensar que eu sou parente dele. É exatamente para onde tudo isso está levando. Eu podia ver uma lágrima deslizar por sua bochecha. Ele parecia estar completamente abalado. Acho que também posso começar a cuidar dessa criança. Não seria um incômodo tão grande. Capítulo 79. Narração ponto de vista. Por muito tempo, Kurapika pensou ser o último de seu clã, encarregado da tarefa de vingar toda sua família e amigos. Ele ficou sozinho e cauteloso durante a última metade de sua vida e passou seu tempo treinando para caçar a trupe. Agora, ao descobrir que ele não está realmente sozinho, a informação quebrou sua fachada forte, ele começou a chorar como uma criança. Ele não precisava mais carregar esses fardos sozinho. Ele sabia um pouco quem era esse homem. Ele tinha aprendido sobre ele com Tidal depois que ele se tornou um novo membro dos Zodíacos. Não havia registro claro do nascimento de Ashton, ele era um enigma para todos que sabiam seu primeiro nome. Seu sobrenome mal era mencionado em qualquer documentação e era definitivamente falso também. Ninguém com um pingo de intelecto acreditaria que esse era seu sobrenome. Lennington era um nome um pouco estranho demais para eles considerarem real. E Netero apenas achou que seria engraçado nomear seu amigo assim. Kurapika podia dizer que essa pessoa tinha seus próprios problemas, ele estava até escondendo sua herança. Mas só o conhecimento de que ele não estava mais sozinho foi o suficiente para o adolescente desmoronar. Ele quase esqueceu o fato de que esse homem disse que ele também comprou alguns dos olhos. Quase. Mas ele tinha certeza de que havia alguma explicação para isso. Ele não queria pensar mal de seu último parente vivo. Então ele estava disposto a ouvir com a mente aberta. Era exatamente isso que Ashton tinha em mente com sua confissão.
Afinal, não havia ninguém vivo que pudesse testemunhar contra ele. Nenhuma pessoa no mundo sabia de sua origem real, assim como não sabiam que ele podia se modificar geneticamente. Ele manteve toda a aprovação em segredo simplesmente porque não gostava de olhares curiosos. Agora seu segredo estava sendo recompensado com um plano bem-sucedido. Embora as próximas frases de Ashton pudessem fazer ou quebrar a aliança, a trupe sabia que ele faria alguns experimentos com os olhos. Então ele precisava mencionar isso também. Pelo menos, ele agora sabia que Kurapika não reagiria violentamente. Não contra alguém que ele considera seu próprio sangue. O que significava que pelo menos metade do plano de Ashton já estava concluído. Ele não precisava se preocupar em ser atacado por Kurapika. Afinal, é muito mais difícil salvar a vida de alguém que tenta te matar. Ponto de vista Ashton. Ei, não precisa chorar. Pode haver mais por aí também. Eu disse com um sorriso tranquilizador. Ele usou a manga do terno para enxugar as lágrimas e olhou para mim. Onde você estava? Sou um membro muito mais velho do clã Curta. Sou até mais velho que o antigo presidente. Tenho explorado o mundo há muito tempo. Vou adotar a abordagem do velho avô. Agirei de acordo com minha idade e mencionarei minha antiguidade. Seus olhos se arregalaram em descrença. Acho que é difícil agir como velho quando você realmente não parece. Você ainda é jovem. Ver você tão consumido pela vingança. Isso me dá arrepios. Independentemente da aparência, eu posso facilmente vender toda essa encenação de vovô preocupado. Ele olhou para baixo mais uma vez, pensando em algumas coisas. Eu já sabia que você era velho. Fui informado de sua identidade como um novo membro dos Zodíacos. Mas eu não esperava. Isso. Acho que ele deve ter sido informado da minha idade e do meu relacionamento com o presidente anterior. Isso torna as coisas mais fáceis. Ele parecia estar pasmo. Depois que as lágrimas secaram, a confusão se instalou. Pensamentos como, por que ele não nos ajudou? E por que ele queria os olhos de seu próprio povo? Provavelmente estão se formando na mente deste jovem, e elas serão respondidas. Porque ele começou uma pergunta, e eu comecei a responder assim que a primeira palavra saiu de sua boca. Eu tinha me separado do nosso clã. Algo que lamento hoje, eu queria explorar o mundo sem nenhuma preocupação. Eu deixei todo mundo para trás naquela época. E é aqui que estamos agora. Eu disse enquanto rangia os dentes. Seus olhos se arregalaram mais uma vez, dessa vez em pesar. Acho que fiz um bom trabalho vendendo a performance de Alma Rebelde também. Agora para a peça de resistência. Essa é uma das coisas que mais me arrependo na vida. Me distanciar das pessoas que eu amava, um esforço covarde que só me trouxe mais miséria no final. Eu disse enquanto uma lágrima deslizava pelo meu rosto. Ei, eu não estava tentando tornar isso tão real. Por que minha encenação falsa me parece tão próxima? Balancei a cabeça rapidamente, dissipando quaisquer pensamentos reflexivos que eu pudesse ter tido. Não posso deixar que isso me afete agora. Estou nos estágios finais de ganhar a confiança dessa criança. Ele olhou para mim, sua expressão era trágica. Ele fechou os olhos dolorosamente e pareceu desligar por um segundo. Deixei-o pensar um pouco. Enquanto isso, vou começar a formular meu próximo ponto. Porque eu precisava usar os olhos do nosso clã. Não posso dizer sem rodeios que queria experimentar colocá-lo em animais. Não, isso anularia o propósito do meu último ato de acolchoado. Preciso tornar isso mais sutil. Posso mencionar algo que ambos temos em comum? A habilidade especial dos olhos escarlates será o que levará isso adiante. Capítulo 80. Ponto de vista Ashton. Depois que Kurapika terminou de refletir sobre as informações que eu tinha acabado de lhe dar, ele olhou para mim novamente, dessa vez com determinação. Por quê? Por que você queria olhos do nosso clã? Sim, essa era a próxima pergunta óbvia. Eu queria. Não, eu estava testando uma hipótese. Veja bem, nossos olhos têm uma certa habilidade. Ele ficou surpreso mais uma vez, uma reação melhor do que eu esperava. Você também pode usar Hora do Imperador. Então foi assim que ele o nomeou? Bem, certamente é um nome adequado. Afinal, ativar os olhos escarlates garante 100% de proficiência em todas as técnicas de aura. Tudo pelo pequeno preço de drenar uma quantidade imperceptível de vitalidade a cada minuto. Bem, é imperceptível para mim. Um humano normal não acharia exatamente conveniente. Imperador do Tempo, hein? Nome apropriado. Essa minha filha é a habilidade inerente que nossos olhos escarlates têm. Seus olhos mostraram um olhar de realização. Infelizmente, poucos membros do nosso clã praticavam nem. Eu precisava dos olhos para ter certeza de que ninguém mais seria capaz de ganhar essa habilidade. Mas os olhos do clã Curta não brilham quando transplantados. Ele disse, um pouco confuso. E quem você acha que tornou esse conhecimento público? Eu fiz o meu melhor para dissuadir porcos gananciosos de comprar os olhos dos nossos clãs. Agora, é a minha vez de dizer alguma coisa. Bati o pé no chão, transformando o piso de mármore em pó fino sob mim e formando rachaduras semelhantes a teias por todo o bar. O que eu disse agora não é nenhuma mentira. Eu tornei esse conhecimento público depois de saber do massacre do clã. Afinal, eu não queria que a trupe fantasma lucrasse tanto com meu pedido. Embora os olhos ainda sejam vendidos como pão quente, acontece que as pessoas gostam de manter coisas estranhas em suas coleções. A maioria nem era usada para nada, apenas preservada em prateleiras e deixada lá para ficar bonita. O que é, na minha opinião, um desperdício repugnante de um olho extremamente poderoso e de um objeto de pesquisa bastante decente. Os cientistas do mundo não estavam interessados, não eram pagos o suficiente para começar a pesquisar maneiras de implantar os olhos escarlates corretamente. E como a maioria deles não sabe absolutamente nada sobre nem, eles não têm incentivo algum para fazer algo do tipo. Também não há nenhum caçador, além de mim, que tenha notado a mudança sutil em sua aura enquanto o clã Curta ainda existia. Só notei por acaso também. Se eu não tivesse, talvez o clã Curta tivesse sobrevivido. Mas isso é improvável, especialmente considerando o quão rápido seus olhos se esgotaram. Não funcionou.
Na verdade, não ajudou em nada. Aqueles porcos nojentos compraram os olhos dos nossos clãs só para colocá-los nas prateleiras, dizendo que eu acho que é a melhor maneira de fazer aqui. Entendi. Não vou te culpar. Obrigado por me dizer a verdade. Ele fechou os olhos em contemplação. Ei, nós dois poderíamos caçar a trupe. Eu já sei a localização de alguns deles, mas 2 pessoas deles não são alvos. Eu disse resolutamente. Eu sempre terei uma queda por esses pirralhos Zoldyck. Não importa o quanto eles tentem me matar, eu vi fragmentos de Zig em todos os. Embora isso possa ser exatamente porque eles tentaram me matar, mas, tenha algo em mente. Seja pela trupe, ou por outra pessoa, isso ainda teria acontecido em algum momento. Ele não pareceu acreditar em mim, ele até pareceu bravo com essa minha declaração. O que você quer dizer? Eles foram os que mataram nosso clã. Se eles não fizeram isso, eu podia ver que ele não acreditava mais em suas próprias palavras enquanto falava. Ele desistiu da frase e olhou para baixo mais uma vez. Tenho certeza de que você já percebeu isso, havia muita necessidade deles no mercado negro. Não se mata um clã inteiro sem um lugar para vender seus objetos de valor. Não vou mencionar explicitamente que fui o primeiro comprador dos olhos. Fazer isso arruinaria bastante a impressão que ele tem de mim. Mas vou dar uma dica. Coisas como informar o mundo sobre os olhos e tentar desviar a atenção deles. Ele apenas olhou para o chão e cerrou os dentes. Acho que ele adoraria poder colocar todo o seu sofrimento em apenas um grupo. Mas isso é simplesmente tolice. Eu deveria saber, é exatamente isso que tenho feito durante grande parte da minha vida. Culpando a humanidade por todas as coisas ruins que nunca aconteceram comigo e ignorando os problemas reais. Ele ainda tem uma chance de ver o quadro geral, antes que seja tarde demais. Levei um tempo danado para entender que nem todos os meus problemas vêm de um grupo. E eu não tive nenhuma ajuda enquanto fazia minhas racionalizações. Meu medo me levou a afastar todos de mim. Só Netero teimosamente permaneceu ao meu lado durante tudo, fazendo o melhor para garantir que eu não estivesse ficando louco sozinho. Toda vez que eu tentava mudar de lugar, ele pegava todos os recursos disponíveis para me encontrar. Só para começar as conversas mais casuais, como que legal te encontrar aqui neste bunker embaixo de uma montanha aleatória. Ele era um homem estranho, mas era dedicado. Ele também provou ser um amigo muito melhor do que eu mereço. Eu farei o meu melhor para consertar meus erros. Vou começar ajudando essa criança na minha frente. O bar quebrado ficou em silêncio por um tempo. Nós dois refletindo sobre nossos próprios problemas. Não deixamos a vingança nos corroer por muito tempo. A minha um pouco mais que a dele. Eu fui o primeiro a me recuperar. Tive tempo suficiente para refletir sobre meus erros. Mas também preciso dormir. Descanso é crucial, afinal. Posso ter maneiras de desconsiderar a necessidade de dormir, mas sentir-me bem descansado é algo que me traz alegria. Curapica. Independentemente de tudo isso, nós ainda caçaremos a trupe juntos. Mesmo que nosso clã tivesse acabado de qualquer maneira, eles foram os que fizeram isso no final. E eles precisam pagar. Minhas palavras o acordaram. Ele assentiu, mas não consegui ver a mesma intensidade e ódio irradiando dele. Parece que ele não está mais se afogando em vingança. Pelo menos não agora. Mas é um começo. A vingança só é boa em pequenas doses. Demais pode deixar qualquer um louco. Vamos para nossos respectivos quartos e descansar um pouco. Levantei-me, ignorando o estado lamentável em que deixamos o bar. Nós dois saímos silenciosamente, nenhum dos dois querendo pagar pelos danos. Um simples adeus foi tudo o que foi necessário. Marcamos outra reunião em alguns dias. Não quero acabar com a trupe ainda.